Seja bem-vindo à aula de Trabalhando com Editor de Textos VI. Nesta aula você vai ver as diferenças entre o VI e o VI Improved, o Vim, os modos de operação, tanto faz do VI ou do Vim, pois são iguais, e também a navegar por um arquivo de texto. O VI ou Vim é um poderosíssimo editor de textos para o Linux. É importante você saber que podem existir duas versões desse editor. Nós temos uma, vamos dar uma olhada aqui no What Provides, e What Provides VI, Então a gente tem uma versão mínima do VI, que é uma edição mais simples desse editor de textos. E se a gente colocar aqui o Vim, que é o VI Improved, que é o VI melhorado, a gente tem uma outra versão desse editor de textos que ela tem algumas melhorias importantes. A gente pode também ver essas diferenças, se a gente der um ls-l, lá no diretório usr, bin, vamos colocar aqui VI asterisco, a gente pode ver aqui que a gente tem o VI, que é um editor de textos do VI, só que porém mais simples. Esse cara aqui, se a gente der um "-h" aqui, nós vamos poder ver que ele tem na realidade quase 900K, E o VI Improved, que é uma versão do editor de textos, mas bem melhorada, tem 2,2 megabytes. Então é uma diferença bastante grande, Por exemplo, o Vim, que é o VI Improved, ele tem algumas melhorias que é, por exemplo, colorir a sintaxe. Então aqui se eu tenho, vamos dar um VI aqui, script, eu utilizei o VI e eu vejo aqui que o meu script ele não tem cor nenhuma. Se eu trocar aqui para utilizar o Vim, ele já passa a ter cor de sintaxe. Então fica mais fácil programar com o Vim do que com o VI, Outra mudança importante, por exemplo, aqui eu criei um arquivo test.tar.gz, que é um arquivo que tem alguns arquivos textos dentro dele. Se eu der um VI test.tar.gz, eu vou ver simplesmente um arquivo binário do tipo tar, Agora, se eu for editar com o Vim, olha só, eu posso aqui escolher qual arquivo que eu quero mexer. Eu posso mexer no script aqui dentro do tar. Posso editar, vou incluir uma linha aqui, ou então vou colocar aqui: "Olá, mundo! Boa semana!" E salvar isso daqui. Eu gravei o meu script dentro de um arquivo tar.gz utilizando o Vim. Então ele é capaz de editar arquivos mesmo comprimido com tar, mesmo comprimido com gz, bzip, seja o que for, E o Vim também tem suporte a plugins, então você pode baixar alguns plugins para poder acrescentar uma funcionalidade nova nele, e aí ele fica bastante poderoso para programação. O VI também tem uma versão dele gráfica, se ela estiver instalada no seu computador. Vou passar aqui para um Linux Mint que eu tenho. Nesse Linux Mint aqui eu tenho um terminal. Se eu der aqui Vim-G, que é a versão gráfica do VI, ele vai abrir uma edição gráfica aqui do editor. E aqui a gente pode ver diversos comandos do VI, como por exemplo recortar, colar. A gente pode ver questão de ferramentas como listar mensagem, próximo erro. Então, a parte toda aqui de compilação ele faz, Também ortografia, Aqui está o inglês, mas a gente pode instalar português. A questão de sintaxe também, teste de cores, teste de realce, ele também ajuda. Então aqui nós temos um editor, para quem está usando a interface gráfica, o mesmo VI, só que com essa carinha bonita e os menus para poder facilitar. O VI ele tem basicamente 3 modos de operação.
Então, a gente tem um módulo que é chamado de comandos. Então, o módulo de comandos agora, se eu digitar no meu teclado qualquer tecla, ele vai interpretar como um comando. Se essa tecla que eu digitar for um comando válido, ele vai obedecer o comando que eu quero. Ele tem um outro modo de operação que é chamado de inserção de texto. Para eu entrar nesse modo de inserção de texto, uma das formas, e a mais comum, é eu apertar a tecla I, e a gente pode ver que ele escreveu inserção aqui embaixo. Então agora eu estou no modo de inserção, eu posso escrever um texto que eu quiser. Então aqui ele está no modo de inserção. Para eu trocar entre os módulos, né, a tecla que vai fazer isso é a tecla ESC. Na hora que eu voltei para a tecla ESC, apertei a tecla ESC, ele voltou para o modo de comando. Então agora se eu apertar qualquer tecla, ele não vai escrever no texto, ele vai, na realidade, obedecer os meus comandos. E o VI, ou Vim, tem um terceiro módulo, que é o módulo de linha de comando. Para eu entrar nele, eu tenho que primeiro estar no modo de comando, então eu tenho que apertar o ESC e o dois pontos. Então agora eu tenho uma linha de comando, onde eu vou poder escrever algum comando aqui. Então o primeiro que a gente vai falar é o comando Q, o comando Q é para sair do VI. Como eu adicionei um texto, né, ele pode prevenir para que eu não saia sem gravar. Então eu posso voltar aqui, ESC, dois pontos, Q, e se eu não quiser salvar isso daqui, eu dou o exclamação, para forçar a sair sem salvar. Então eu voltei lá para o meu shell. Então vou colocar aqui VI texto, passei ali como argumento o nome do arquivo que eu quero, e aí eu vou entrar no modo de inserção de novo com a tecla I, e vou escrever qualquer coisa. Vou voltar para o modo de comando com a tecla ESC, dois pontos, com o modo de linha de comando, e agora eu quero salvar a alteração do meu texto. Para salvar, eu aperto a tecla W. Então agora ele informou aqui que o texto, o arquivo texto, que é o nome do meu arquivo, tem uma linha, 28 caracteres e foi gravado. Então agora eu poderia, por exemplo, ESC, dois pontos Q, sair sem a necessidade da exclamação, uma vez que eu salvei o meu arquivo. Então o VI, ele basicamente, se você for trabalhar com ele, né, você pode navegar com as setinhas do teclado, tanto no modo comando, né, quanto no modo texto. Se eu quiser inserir, eu tenho que apertar a tecla A, e aí eu posso inserir linhas e colunas e mais texto aqui, ali ou acolá. Né? Se eu for tentar de novo sair sem salvar, ESC dois pontos Q, ele vai falar, olha, você não gravou, tem certeza, né? Se você tem certeza que você não quer salvar, é o Q, exclamação. Mas aí eu quero salvar e sair. Então você pode combinar esses dois comandos com o ESC dois pontos W, Q. O VI também possui algumas funcionalidades no modo de comando para você navegar pelo texto. Então aqui eu tenho um texto grande, né, para poder demonstrar isso daí. E vamos supor que as setas do meu teclado não estão funcionando ou não estão bem configuradas no meu terminal, né? A gente tem que lembrar que o VI foi criado numa época onde você tinha terminais burros, né? Então, assim, poderia ser que você não conseguiria ter nesse terminal setinhas para você poder navegar pelo texto. Pois bem, ele permite que a gente navegue utilizando o modo comando, então eu tenho que estar com ESC, né? Não posso estar no modo inserção. E aí eu posso utilizar as teclas H, vou andar um pouquinho no texto, as teclas H para poder navegar para a esquerda,
a tecla L para poder navegar para a direita, a tecla J para navegar para baixo e a tecla K para navegar para cima. Então, com essas 4 teclas, você pode navegar tanto para cima, baixo, direita ou esquerda. E você também pode navegar por palavras. Então, se eu apertar a tecla W, eu vou pular para o início de cada palavra no texto. Se eu apertar a tecla E ou I, né, eu vou pular para a próxima palavra no final desta palavra. Se eu quiser voltar, pulando palavras, eu posso apertar a tecla B. E aí eu volto para o início da palavra que eu estava. Se eu quiser ir para o início do meu parágrafo, eu aperto o 0. Então eu vou para o início. Se eu quiser continuar o meu texto no final do parágrafo, sem precisar ficar andando, né? Eu posso apertar, por exemplo, o dólar, né? O cifrão, e aí eu vou para o final do meu parágrafo. Eu também posso pular parágrafos, né? Apertando as chaves. Então, chave, abre chave, eu vou para cima, fecha chave, eu vou para baixo. Então, eu também posso pular entre os parágrafos. Aqui eu estou pulando no espaço, na linha em branco, entre os parágrafos para poder fazer esse pulo aí. E eu também posso combinar os comandos. Vamos supor que eu queira andar 10 palavras. Eu posso colocar 10W e aí eu pulei 10 palavras. Aí eu quero andar 12 espaços. Eu coloco 12L e aí eu vou andar 12 espaços. Então ele permite com que você utilize os números mais as teclas para poder falar com ele uma repetição de comandos. Nessa aula você viu as principais diferenças entre o VI e o VIN, né? O VI ele é um subset do VIN e o VIN é mais completo. Você viu também que o VIN ele possui um modo gráfico, né? Você viu também que o VI ou o VIN ele possui 3 modos de trabalho, né? O modo de comandos, né? O modo de inserção de texto e o modo de linha de comando. E você também aprendeu a navegar pelo texto. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre edição básica de textos utilizando aí o VI.